É assim que Deus quer agora. Deus já mudou tudo. Cada dia Ele vai lapidando e vai mudando tudo. Olha para aí como Deus é maravilhoso. Outro dia eu estava aqui vendo um papel. Hoje Deus me deu, não vai ser papel, vai ser do jeito que eu quero. E seja do jeito que Deus quer na minha vida. O que Deus me disse, é do jeito que Ele quer. Não é do meu jeito não. É do jeito dele. Olha só. Livro de Lucas, eu vou deixar para falar no final. Mas no livro de João diz assim, 6,35, diz assim: Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Só basta crer, não tem fome nem sede. Jesus, no começo era o verbo, a palavra. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Imagine uma criancinha, acaba de nascer e já foi logo perseguida. Imagine uma criancinha que veio para o mundo em forma de carne para pagar os nossos pecados. Uma criancinha que quando ele começa a crescer, começa a desenvolver, começa a perseguição. Quem é essa criancinha? O Filho de Deus. Quem persegue o inimigo? O Senhor veio, e aí o Senhor começou a fazer a vontade do Pai. O Senhor começou a trilhar um caminho que foi escolhido por Deus. Esse caminho que Ele trilhou era para a nossa salvação. Mas o caminho que Ele estava trilhando, Ele pregava a cura, Ele pregava a libertação, Ele pregava entre os enfermos as sinagogas, para os pobres, humildes, e Ele veio para aqueles que estão doentes, não para que está são. Então Ele continuava a fazer a obra dele. E após seus 33 anos, foi batizado por João, mas também batizado pelo Pai, quando o Espírito, em forma de pomba, pousou sobre ele. E desse dia em diante, o Filho de Deus, ele começou a ser perseguido muito mais. Porque o intuito dele, que estava aqui, vinha de Deus, as coisas vinham de Deus, que era para a salvação. E o inimigo, vendo o Filho de Deus trilhando o caminho do Pai, começou a persegui-lo. Imagine o ser humano ser perseguido todo o tempo porque faz o bem. O ser humano perseguido todo o tempo porque quer o seu bem, porque quer o bem da humanidade. E o Senhor, Ele foi trilhando esse caminho. O Senhor, Ele não desistiu nem um segundo de fazer a vontade do Pai para a nossa salvação. O Senhor se transformou em um homem perseguido pelo mal e pelas pessoas que adoravam a Deus, mas não tinha entendimento do Filho de Deus e não acreditava que Ele era o Filho de Deus. Mas mesmo assim, Ele não deixou de fazer a vontade do Pai para fazer a vontade do homem. Ele continuou marchando na sua caminhada, e aí foi. Mas teve um certo dia que esse Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus Jesus, ele se deparou e já sabia que na frente existia a morte, mas aquela morte não iria matar o Filho de Deus. O Senhor, ele começou a trilhar o caminho escolhido pelo Pai, e diante de tantas pessoas que se levantavam contra o Filho de Deus, como hoje tem muitas pessoas que se levantam contra o Filho de Deus, contra as obras de Deus, contra os escolhidos de Deus, mas o Senhor não desistiu. E aí, o Filho de Deus, o Senhor Jesus de Nazaré, ele sabendo que ia passar aflição, ele sabendo que ia passar por muita peleja, ele sabendo que ia ser humilhado, ele sabendo que ia ser cortado, furado com a espada que
lança, isso, com a lança. Mas ele sabia que ia passar todas essas dores. Mas ele não desistiu. O Senhor, eu posso imaginar, quando Deus do céu, ele viu a humanidade todas ali em pecados. Ele viu aquela humanidade em pecado, mas ele tinha que encontrar alguém que viesse para pagar os nossos pecados. Mas tinha que ser um homem puro, tinha que ser um homem imaculado, sem mácula, sem pecado, que habitaria no meio dos pecadores, para pagar o pecado de todos nós. E Deus, naquele momento, eu imagino que o Senhor deve ter olhado para vários daqueles profetas que já estavam com ele. E naquele momento ele não achou nenhum profeta perfeito, porque o homem não é perfeito. Ele não achou nenhum daqueles que foram para a glória perfeito. Mas existia um que veio do coração do Pai. Existia um que saiu de dentro de Deus. Existia um que era o próprio Deus, Jesus de Nazaré. Mas para isso ele sabia que o filho dele ia passar por provações. Mas ele não abdicou do que o Senhor ordenou, da ordenança de Deus. Nós, às vezes, não queremos nem lembrar, que às vezes até nem lembramos do sacrifício de Jesus naquela cruz. Imagine um de nós naquela cruz. Não era para morrer na cruz simplesmente, mas era para pagar o pecado da humanidade toda. Era muito peso um homem carregar o pecado de todos nós. Era muito peso. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele homem escolhido de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus transformado em carne e osso, estava conosco. Aleluia. E naquele momento ele teria que passar pelas provações. E começou. Primeira provação que ele passou, quando ele se reuniu na mesa para comer do pão, para fazer a Santa Ceia. Dentre aqueles que estavam na Santa Ceia existia um traidor. Existia um homem que tinha um coração para o mal. Existia um homem que iria traí-lo. E iria atrair para a morte. Glória a Deus, aleluia. Mas ele sabia disso tudo. Ele sabe qual de nós aqui temos o coração voltado para ele. Não adianta esconder. Nem eu nem você não vamos esconder de Deus nada. Ele sabe quem vai estar na glória e quem vai recuar. Quem vai continuar e quem vai recuar. Deus sabe quem vai trair ele e quem não vai. Não imagina, não. A gente nem pense jamais que vai esconder nada do Senhor. Porque o Senhor, Ele é poderoso. Ele sonda no profundo e no escondido, além da nossa vida. O Senhor sonda. Ele sabe qual é o propósito que tem no meu e no seu coração perante a Deus. Ele sabe o que nós queremos e o que não queremos. Ele sabe se nós queremos beber água para a vida toda, ou se nós queremos só beber para matar a nossa sede e eliminar. Bebeu água, matou a sede, é essa água que está aí no filtro. Mas a água viva que mata a nossa sede para sempre e sempre está dentro de nós é o Senhor Jesus. Comer do pão é fácil. Eu posso abrir minha casa, comprar o pão na padaria, comer e me alimentar do pão. Mas existe um pão que mata toda a sua fome para sempre, é o Senhor Jesus. E que mata a minha fome também, a minha sede. O Senhor Jesus, quando eu estava fazendo a palavra, Ele disse: Pai, hoje você não vai pregar negócio de escrever, mas não. Você de hoje em diante vai pregar assim, ó, do jeito que eu mandar. A minha palavra como espada. E entra.
Não vai ser não, vai ter um pouquinho só, mas não vai ter mais assim, aquela escrita de 3, 4 para ficar passando não, que não é caderno não. Eu boto no teu coração a minha palavra, abre a tua boca que eu te encho. E o Espírito Santo falando comigo, eu disse, tá bom meu pai. E ela disse, vai fazer como? Eu disse, não vou fazer palavra não. A palavra já está feita, está aqui. A palavra já está feita, está aqui no livro de Lucas 22, 19. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Quando você dobra seu joelho e busca o Espírito Santo, Ele te enche. Quando você dobra seu joelho e chora para Jesus, Ele te abraça. No livro de Lucas 19, ele fala da Santa Ceia. Eu vou ler daqui a pouco. Mas antes vou entregar o que Deus está mandando da palavra dele. E vou falar da volta do Filho de Deus. E vou falar porque ele morreu na cruz por nós. O que ele passou a cada dia. Então o Filho de Deus foi preso. E começou a trilhar um caminho de tortura. E começou a trilhar um caminho que ele estava a cada dia, meu Deus. Passando para que a nossa salvação estivesse perfeita, para que a nossa salvação fosse cumprida através da morte do Senhor Jesus. E o Filho de Deus foi. Eu imagino o Filho de Deus andando, carregando aquela cruz e tomando aquela chicotada pelas costas, e o sangue voava, e ele tropeçava, caía, levantava. E aquele pessoal que dizia que adorava tanto a Deus e que conhecia a palavra de Deus, blasfemando, xingando, cuspindo na cara do Filho de Deus. Ele foi humilhado. E hoje, se alguém falar alguma coisa de da igreja eu não gostar, eu saio da igreja. Eu saio da igreja porque eu não quero ouvir muita coisa. Jesus passou por muita coisa e não desistiu. Jesus passou por muita coisa, foi muita aflição na vida do Filho de Deus. Ele nunca pensou em desistir. E o Senhor diz hoje na Santa Ceia, não desista de mim, nem pense em desistir. Porque se pensar em desistir, o caminho tortuoso está aberto. Olha, cuidado com quem desiste do Senhor. Cuidado com quem não dá brecha para Deus agir. O Senhor, Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que veio do céu. O Senhor Jesus é a água viva que desceu do trono da glória. E essa água que nos mata a nossa sede de vitória, a nossa sede de eternidade, a nossa sede para comprar o nosso lugar lá no céu. Então ele estava ali, passando por essa aflição. Ele era o Cordeiro de Deus e é o Cordeiro de Deus. Mas naquele momento ele era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Porque ele ia morrer e ia sobreviver. Então foi trilhando. E de repente chega o momento da crucificação. Imagine aqueles pregos. Imagine aqueles pregos que cada vez que batia, o sangue subia, o sangue caía, a dor invadia até o profundo da alma. Aquele prego em cada mão que batia na mão do Senhor Jesus. Era muita dor. Era muita dor. E depois de apregá-lo, mas antes ainda teve uma coisa, antes de apregá-lo, no caminho, fizeram uma coroa de espinho e não colocaram devagarinho, bateram na cabeça do Senhor Jesus. Quando enfiaram na cabeça de Jesus, o sangue descia. Começou os espinhos a entrar. Olha, os espinhos. Nós encontramos muitos espinhos no caminho. Muitos espinhos. Encontramos muita gente com coroa de espinho para jogar na nossa cabeça. Que são palavras de maldição. Mas existe aquele que nos tirou do cativeiro. Existe aquele que nos deu a vida pela nossa salvação. E esse que deu a vida por mim e por você, Ele está conosco. Ele nunca vai abandonar. Nem pense de Jesus abandonar você, que Ele não vai. Jesus não abandona ninguém. O que Ele quer é que nós reconheça que Ele é o princípio, o meio e o fim. Que Ele é a vida eterna. Que através dessa porta que é Jesus,
nós chegamos à vida eterna. E naquele momento eu imagino o Senhor, quando juntaram os pés do meu mestre, quando juntaram os pés do Senhor Jesus e começaram a pregar em cima dos nervos. Ai, que dor! Era uma dor imensa. Cada prego ali, que aqueles pregos eram um palmo de prego, era um pedaço de ferro com a ponta que eles batiam, para que a pessoa não soltasse da cruz. Porque na hora que ele fizesse ali, colocasse o peso, não tinha como soltar, porque tinha uma cabeça que prendia, amassada. E começou a pregar, olha ali, batendo em cima dos dois pés. Era uma dor imensa. Imagine o que o Senhor Jesus sofreu por nós. Imagine o que Ele passou por nós. Porque se tornando Ele o pão da vida, se tornando Ele o sangue do encarnecente do Senhor Jesus para nos dar a salvação. Ele precisou derramar o seu sangue todo. Ele precisou se entregar totalmente naquela cruz para que fosse cumprido o que Deus prometeu, para que fosse cumprido a promessa de Deus na minha vida e na sua vida, para que hoje nós possamos estar aqui pregando a palavra de Deus. Por que nós estamos seguindo a Jesus? Porque nós sabemos que Ele é o Filho de Deus, porque a gente crê que Ele é o Filho de Deus. A gente crê que sem Ele não podemos nada, sem Ele não fazemos nada. Quem vai pagar o seu preço? Você quer ver uma coisa? Você está devendo a alguma pessoa? Veja se alguém se aparece para dizer: eu vou pagar seu preço. Veja se aparece alguém para dizer: eu vou tomar seu fardo. Está passando por aflição, está passando por fome, sede. Vê se aparece alguém para dizer: eu vou te dar um copo de água, eu vou levar um garrafão de água mineral, eu vou levar todo dia um saco de pão. Não aparece não. Não. Aparece aquele: vai trabalhar, se vire. Aparece aqueles que dizem: vai correr atrás, você está fazendo o quê? Você está forte, está bonito, você é fortinho, você pode tudo. Mas Jesus não olhou dessa maneira. Jesus sabia que a gente era forte, muitos estavam ali sadio, muitos tinham dinheiro até, mas Ele não está olhando para isso. Ele está olhando pela nossa salvação. O pão da vida. O pão da vida. O Senhor Jesus, quando Ele fala que Ele é o pão da vida, e quem come desse pão não terá mais fome, que Ele é a água viva, a fonte de água viva, e quem bebe dessa água não terá sede. Ele está dizendo que quem acreditar nele, que quem crê no Filho de Deus, e quem seguir a vontade de Deus, e quem fazer a sua vontade, não terá fome nem sede. Mas não é fome de comer pão, mas não é sede de beber água, é a sede da vida eterna. É a sede de a gente ter um lugar guardado por Deus, esperando na cidade maravilhosa. Quem somos nós se não temos o Senhor Jesus? Quem somos nós? Pecadores miseráveis? Não somos dignos nem merecedor. Mas mesmo sem ser digno e merecedor, o Senhor Jesus pagou um preço na cruz muito alto. Nós temos que aprender a dar valor, porque o que tem na terra não funciona muito bem. Temos que dar valor ao que está no céu, que é o Senhor Deus. A nossa morada não é aqui não, viu? A nossa morada é no céu com o Senhor Jesus. Lá nós vamos sentar numa mesa linda, nós vamos estar nos corais dos anjos cantando, glorificando o nome do Senhor. Aqui não, aqui é aflição. Mas se o Senhor disse que teremos passar por aflição, para depois encontrar o Senhor na glória. Se o Filho de Deus passou por aflição, quem somos nós que não passamos? Mas nós podemos passar por aflição? Podemos. Nós vamos passar? Vamos. Claro que vamos. Nós estamos aqui numa terra que 80% é do maligno. 80% funciona Satanás. Quem crê ou não crê é de Satanás que está mandando no mundo. Satanás, ele olhou para mim e disse assim:
ele com 14 demônios, ele olhou para mim e disse assim: eu sou dono de tudo e todos os meus eu vou levar. Eu disse: está repreendido no nome de Jesus. Ele falou comigo. Na hora que ele manifestou lá, naquele lugar, o Senhor disse: vai lá, senão ele vai pular essa janela, vai cair 5 metros e vai matar o rapaz. Eu saí grudado com ele, quebrando 3 cadeiras. Foi 3 cadeiras ali, ó. Eu, Jesus e ele. Não sai. Quase ele quebrou meu braço, mas não quebrou não, porque Jesus está ali. E saiu grudado. E o pastor lá e o outro lá. Eu digo: não vai não, Satanás. De joelho em nome de Jesus e coloca suas garras para trás. Na mesma hora ele colocou. Ele disse: sabe quanto está aqui? Eu digo: não importa. O meu mestre, o meu Senhor Jesus é mais forte até do que o inferno todo. É assim que Deus faz. Mas ele ia pular a janela. Bafei ele lá e digo: Jesus, vai na frente, porque eu vou agarrar esse demônio aqui. Não vai. Eu, pastor, desculpa, diga quando foi a cadeira, depois a gente fala. Mas Satanás não vai. Ele vai ter que largar essa alma. E ele largou. Mas demorou. Está pensando que 14 demônios é brincadeira? Olhe. E aí começou, mas eu não vou aprofundar nesse assunto, porque o assunto aqui é o pão, é o vinho, é o sangue e o corpo do Cordeiro. Glória a Deus. Ó Senhor. Então, o Senhor Jesus, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é fiel, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, pegou a chave e trouxe. Ele venceu a cruz do Calvário, tudo por nós. Nunca desistiu. E o Senhor diz: não desista. Olha só, abre aí a sua Bíblia, no livro de Lucas. Vamos ver agora o que Deus fala aqui no livro de Lucas 22 de 19. Livro de Lucas 22, 19. Quando ele sentou naquela mesa, com aqueles, todos os profetas dele que estavam reunidos na mesa para comer da Santa Ceia. E disse assim no livro de Lucas 22, 19: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. No 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o meu novo testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Glória a Deus. Olha só. Glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar até aí. Aleluia, Jesus. Amém, Deus. Quando ele disse: esse é o meu corpo, naquela Santa Ceia, ele não estava falando daquele pão, ele estava falando dele mesmo. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Ele estava dizendo: esse meu corpo vai ser partido por toda a humanidade. Quando ele fala do sangue, do vinho, ele está falando do vinho e do sangue, ele está falando da nossa vida. Ele está falando que a vida dele seria entregue por nós, que naquele momento que derramasse o sangue do Filho de Deus, todos nós seríamos libertos do pecado. Naquele momento que aquele sangue incandescente desceu todo no corpo de Jesus, que aquele sangue caiu, derramou-se no corpo de Jesus, ele estava dizendo: esse aqui é o sangue que vai te purificar, é o sangue que vai te transformar, é o sangue que vai te libertar de todos os pecados. Glória a Deus, aleluia a Deus. E hoje o Senhor fala que através da Santa Ceia, onde nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, através do suco e do pão,
Quando nós tomamos reverenciando a Deus, não é como a gente chegar assim, fazer uma ceia, vamos almoçar, vamos comer, porque isso aí não vai funcionar. Quem vem com fome, com vontade de comer o pão aqui, se alimentar da luz, não vai funcionar dessa maneira. Tem que vir com fome e sede do Senhor. Tem que vir com fome e sede do Espírito Santo. Tem que vir para buscar a presença de Deus. Se você quer comer do pão e tomar do vinho, do suco, e sair daqui outra pessoa, limpo, remido, você tem que abrir a sua alma. Você tem que abrir teu coração, perdoar. Tem algum pecado? Tem. Ninguém é perfeito aqui não. Todo mundo tem um pecado. Ninguém vai dizer eu sou santo, eu não faço isso não. Tem um pecado sim. Eu estou pregando, mas eu sei que eu peco. E todo dia eu peço perdão a Deus. Todos os dias eu peço perdão. Pai, eu errei, eu pequei, eu sou miserável. Eu sou pobre, miserável, pequenino. Me perdoa. Se tem algum pecado e você já sabe, que eu tenho certeza que cada um que peca sabe. O cristão quando peca dá logo uma angústia dentro dele. O cristão fiel, quando ele peca, dá uma angústia que ele fica ali preso ali a temência para Deus. E sabe o que é que acontece? Agrada o coração de Deus pela sua temência. Pegou, você sentiu ali, meu Deus, você fica ali, quando eu pego, eu tremo dos pés da cabeça. Começa a tremer, fico assim parado, levanto, vou dormir, não consigo dormir até Deus me perdoar. Eu não consigo ficar sem o perdão de Deus. Porque Deus não vai jogar nada debaixo do tapete. Nada. Todos os pecados têm suas consequências. Se tu pede perdão, Deus perdoa. E as consequências tem. Mas Ele perdoa. Porque a palavra de Deus é uma só. A voz de Deus é uma só. Quando Ele perdoa, Ele perdoa. E quando Ele não perdoa, não. Ele pega. Então, vamos hoje nos arrependermos, pedir perdão a Deus, para poder cearmos na presença do Espírito Santo. Porque cear aqui, não pense que nós estamos sozinhos não, nada. Aqui tem anjos, aqui tem o Espírito Santo de Deus. Aqui quando nós clamamos a Deus, Deus desce o Espírito dele aqui na casa, e Ele enche a cada um. Os anjos do Senhor já estão cercando aqui tudo. Os anjos do Senhor estão cercando aqui tudo. Quando nós nos arrependemos na presença de Deus e pedimos perdão, se a gente magoou alguém, vai pedir perdão, libera o perdão, Deus libera o perdão na hora. E o Espírito Santo, ele se encontra no meio da igreja. Eu não estou vendo, você não está vendo, mas eu estou sentindo. Você pode não estar vendo, mas está sentindo. A qualquer momento você sente um toquezinho, é o Espírito Santo. Mas tem que dar lugar. Não é de qualquer jeito. Tem que dar lugar. Eu lembro que no Pentecoste todo mundo deu lugar. Todo mundo orava, todo mundo dava glória. Todo mundo dava glória, todo mundo dava glória. E quando você dá glória, a glória sobe e a glória desce. Se tu não abre a tua boca e não dá glória, não recebe a glória de Deus. Então temos que fazer isso. A gente tem que, olha, a fé, a gente não vê. Mas se você clamar, se você abrir seu coração e você exercitar a sua fé que tem dentro de você, você sente o Espírito Santo te tocar, você sente a mão de Deus ali, está te segurando, você sente os anjos ao teu redor, começa a sentir assim um fogo. É lindo e maravilhoso. A presença de Deus é tão linda que quando nós cremos, quando a gente abre nosso coração, pode estar o que tiver, pode estar mágoa, pode ter o que, sai tudo. Tudo sai. Então hoje é o dia da gente abrir nosso coração. É o dia da gente buscar o Espírito Santo de Deus. Se você não vai cear, você pode buscar o Espírito Santo de Deus? Pode. Não vai participar da Santa Ceia, mas pode chamar o Senhor para ti.
Pode chamar o Espírito Santo, pode adorar. Adorar a Deus. Nós estamos aqui não só, é só para adorar a Deus. Não é para vir ouvir a voz do pastor, nem do que. Não, nós estamos aqui para adorar o Deus do Deus, o Senhor Jesus, ao poderoso de Deus. Quem não adora, tem que adorar. Quer receber alguma coisa? Quer ser livre de alguma coisa? Basta adorar, basta crer. Você não pode crer em mim, você tem que crer no Senhor. E nas palavras dele que está aqui, ó. As palavras do Senhor. Romanos capítulo 5, no versículo 18. Diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo. Olha só. E sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Por um ato que aconteceu há muito tempo no jardim do Éden, com Adão e Eva, veio o pecado. Satanás entrou. Mas no ato, quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, por um ato de um só homem, veio a graça e a libertação. Olha só, um ato o pecado entra, e por um ato o pecado sai. Mas é um ato santo. Um ato santo. Romanos 5:21. Para que assim como a morte, olha aí, ó, assim também viesse a reinar a graça. Olha aí, ó. Assim, olha aí como é. Para assim como o pecado veio a morte reinar, assim também viesse a reinar a graça pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas tem na palavra de Deus está escrito assim: o preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Mas quando Jesus morreu, ele pagou o preço do nosso pecado para a nossa vida. Aleluia. Se o preço do pecado é a morte, mas quando Jesus pagou foi para a nossa vida. Então existe vida pelo preço do pecado também. Mas o pecado que Jesus pagou na cruz não é o que estamos fazendo ou o que vamos fazer. Mas se nós fizermos e se arrepender, será liberto. Romanos 6:23, é isso mesmo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Está escrito na palavra. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é forte. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus curou dor de cabeça de gente que estava aqui com dor de cabeça. Ao ouvir a palavra de Deus, ele já foi curado. Quem estava com dor de cabeça já foi curado, que Deus já está falando. Eu não sei, mas Deus sabe, viu? Quem entrou com dor de cabeça sentindo assim, Deus disse: é ouvir minha palavra, cura. Porque a palavra de Deus, ela é espada, ela entra para cura, transformar, ela vai até o infinito da alma. Então nessa noite, é uma pequena palavra. E nós devemos fazer, se estivermos totalmente pronto, com consciência de que o pão e o vinho não é brincadeira. O pão e o suco representam o corpo e o sangue de Cristo. E aquele que faz, que toma ele indevidamente, ele está tomando para sua própria condenação. Aquele que come do pão e bebe do vinho, de qualquer forma, sem se arrepender, sem lembrar o que fez ontem, e assim por diante, está tomando para a sua própria condenação. Pensa bem, não é brincadeira a Santa Ceia. Ninguém está aqui brincando de ser crente, não. Nós estamos aqui só para adorar o Senhor da glória. Não quero saber de brincar com a palavra de Deus e nem brincar com os demônios que estão lá fora. Olha,
Quando a gente brinca com a palavra de Deus, está abrindo brecha para Satanás entrar. Quando a gente brinca com as coisas de Deus, está abrindo brecha para Satanás escravizar. Então não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com as coisas do Senhor. É muito sério esse ato que nós vamos fazer aqui agora. Esta ceia linda e maravilhosa que nós vamos fazer aqui agora. É muito sério cada uva dessa aqui, ó, consagrada para Deus. E cada pão desse aqui, que quem não vai tomar Santa Ceia vai comer. É muito sério. Faz criança? Você está pensando que as crianças é o quê? As crianças é a mina nos olhos de Deus. As criancinhas, os pecados, Deus já paga assim, ó. Mas os adultos sabem o que é pecado. Os adultos sabem que estão pecando, que pecam e tudo mais. Então as criancinhas, não, porque a criança pode comer uma uva consagrada. O Senhor Jesus vinde a mim todas as crianças, todos os meus pequeninos. O próprio Jesus ordenou isso. Então, não olhe para as crianças não, olhe para nós mesmos, dentro. Comece a olhar dentro de nós. Olha, nós temos que olhar o que estamos fazendo de errado. Se tem alguma coisa errada, conserte. Conserte, porque Deus não gosta de nada errado. Deus gosta de andar certo. Ande certo na presença de Deus e você vai ver a vitória dele na tua vida. Olha só, eu estava hoje fazendo a palavra. Quando eu estou fazendo a palavra, começamos o louvor, eu mais a varoa, e a gente está louvando lá e tal, chega uma mulher. Eu tinha saído, chegou para ela e falou: o Espírito Santo mandou vir aqui para ele orar por mim. Eu não sabia de nada. Quando eu cheguei, está ela me dizendo: olha, fulano esteve aqui que o Espírito Santo mandou. O Senhor disse: eu não mandei nada. Ela vai se consertar na igreja onde ela está, que ela está toda desconcertada, fica pulando de igreja, e desconcerta tudo, e está quando vai fazer tua Santa Ceia, se consagrar e vai para lá. Quando eu estou em casa, chega ela de novo. Eu cheguei, eu digo: pai, não abre nem o portão, pelo amor de Jesus. O Senhor me disse que não era para orar por ela. Por que não era para orar por ela? Todo mês eu oro 2, 3 vezes por ela. E estou dizendo: se arrependa. Não fique brincando com Deus. Deus não é menino para se brincar. Deus não é criança. E você chega todo dia: ore por mim, orou, caiu, chega lá, limpa. Mas que eu quero tomar a Santa Ceia, você vai orar, eu vou cair, Deus vai limpar. Eu disse: ei, agora é com ela lá, ó. Ela agora vai ter que ficar no banco, e se ela tomar essa Santa Ceia de hoje. Eu disse: eu já queria orar, e ela: vai, levanta, que é do Espírito Santo. Eu digo: epa, vigia, minha filha. Vigia, sabe por quê? Porque eu ouço a voz de Deus. Eu não ouço a voz do homem. Eu não faço nada para o homem. Se o homem mandar eu fazer e Deus disser não, ele pode estar descartado na hora. Se ele me der 10 mil e Deus dizer: não toma esse dinheiro, eu digo: fica com o teu 10 mil. Eu digo na cara dele. Eu digo: não me dê esse dinheiro não, que é maldição. Eu digo na cara dele: eu não pego o dinheiro. Eu não pego. Então quando ela chegou lá, eu sabia que se eu fosse orar por ela, eu não ia poder tomar essa Santa Ceia. Não. Por que você não pode orar por aquele que pede? Porque eu já orei várias vezes e ela não se converteu. E ela sai daqui para o interior para ficar lá extorquindo o irmão e tudo, e vem para cá cheio dos negócios e quer que eu ore de novo. Eu digo: agora é com você, Deus, porque Deus vai jogar ela, Deus vai pegar ela direitinho e vai botar ela para ela aprender. Aí eu disse: se eu for orar, ela vai ficar com raiva de mim. Vai ficar. Porque eu vou dizer: se conserte perante a Deus. Eu ia dizer para ela o que Deus mandou: se conserte, viu? Porque senão você vai para o leito. Você já está se preparando para Deus está querendo tirar você do leito, mas você quer ir. O inimigo quer matar ela enforcada, mas quer levar para o leito. E toda vez que o inimigo vai chegando perto para pegar no pescoço dela, ela corre lá para casa. Só que Deus disse: o refúgio não é lá não, refúgio é comigo. Ela tem que se humilhar, ela tem que aprender a dar na minha presença. Glória a Deus, glória a Deus. E eu ia dizer a verdade a ela. Ela não ia gostar nada. Não ia não, porque eu ia dizer o que Deus mandou.
E tem gente que detesta ouvir a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade porque fica com ódio até do pastor porque fala a verdade. Cuidado você, quando Deus manda falar, tem que falar. Eu não estou nem ligando se o homem vai gostar ou não. Se é meu irmão, se é meu parente, se é não sei o quê. Eu digo a verdade, gosto ou não. Deus mandou, Deus me chamou, não foi eu. Deus me chamou, foi homem de valente para com a sua palavra levar. Então não tem esse negócio não. Porque tem gente hoje em dia, quando você entrega uma coisa de Deus, que fere, olha, Deus vai fazer isso. Não quero mais saber desse homem. Só fica entregando para mim esse negócio de, ei, eu só entrego o que Deus manda. Eu não entrego nada que não vem do Senhor. Porque para isso eu preciso chorar, olha. Eu preciso me ajoelhar, eu preciso me consagrar na noite, olha. Eu preciso ir para o monte, eu preciso fazer muita coisa, jejuar, para poder eu entregar o que Deus manda. Eu disse a Deus, me dá. E olha o que aconteceu. Ele me deu uma promessa, ou uma profecia para o homem. E me deu e disse no Aristide Maltês. Eu disse, ó filho, o Senhor manda te dizer, e vai se cumprir logo, não é negócio de 1 ano, nem 3 meses, nem 5 meses, não. Vai se cumprir logo, porque com Deus quando manda eu falar, se cumpre logo. Então eu vou dizer assim, ó, aquele dinheiro que está preso, antes de dezembro você recebe. Glória a Deus. Quando foi semana passada, o dinheiro estava na conta, 100 e poucos mil. Glória a Deus. Tudo lá na conta desse homem. Ele me ligou, meu pastor, não sei o que, peraí, fala o quê? Fala o que é? Ah, é que se cumpriu o que você falou. Eu digo, eu falei nada. Foi Deus que mandou falar. O que eu falei veio do Senhor. E eu pedi a Deus, Pai, quando eu entregar uma profecia do Senhor, que se cumpra em 7 dias, se possível, meu Pai, para que aquele que recebe veja o que acontece. Deus mandou falar desse homem aqui, que ele voltaria para a esposa dele. E Deus não é homem de mentira. E ele voltou para a esposa dele, ele nem sabia, nem aqui ele estava pisando. Bispo, ele vai vir para aqui, olha. Ele vai vir para aqui e vai voltar para a esposa, porque é coisa de Deus, não é coisa do homem. O que Deus tem com ele aqui é grande e vai acontecer. E se cumpriu. E não se cumpriu só na vida dele, como em muitas vidas ainda se cumpriu. Porque Deus não mente. Deus é homem não, Deus é santo. E a palavra daquele que ele entrega, que está no joelho orando, tem que se cumprir. É assim que Deus trabalha. Por isso que às vezes me chama, tem igreja que me chama, e eu estou me consagrando. Venha hoje pregar, eu digo, não posso. Ô meu pastor, tenha fé em Deus, não posso não, filho. Por que, meu filho, você não prega? Tudo, não se preocupe, eu prego. Agora, quando eu terminar a minha consagração com Jesus, quando eu terminar a minha consagração, eu vou. Enquanto isso, o Senhor vai ficar esperando, se ele quiser, chame outro. Mas eu só vou fazer o que Deus manda. Porque se eu for obedecer a voz do homem, Deus vai ficar contra mim. Olha aí, ó. O Senhor também falou pra mim, se acalme e espere que não vai precisar você brigar. Você entendeu? Aconteceu? É o que Deus manda, não sou eu. Olha o testemunho. Tudo é coisa de Deus. Tudo é coisa de Deus. Eu não posso falar o que Deus não manda. Porque se eu falar, o Senhor está me vendo. E se eu falar uma coisa que Deus não manda, Deus está escrevendo. E se for pecado, eu vou pagar por aquele preço. Eu não posso empolgar ninguém só porque eu quero, que eu quero me aparecer para empolgar e depois não acontece nada. Cuidado com as profecias. Cuidado com as profecias. Vá para o joelho e pergunta se é de Deus. Entregou, vá para o joelho e pergunta, Senhor, é tua, Pai. Se for tua, vai se cumprir. Porque Ele abre teu olho na hora. Eu não sei porque Deus mudou o foco, mas eu quero dizer, bispo, vou terminar agora. Vamos levantar e vamos orar, porque é noite de